Seja bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal. Se você quer aqui de paraquedas, meu nome é Juliana Carvalho e nesse canal eu partilho as minhas experiências com vocês. As minhas experiências de quê? De imigrante. Deixa eu arrumar isso aqui. De imigrante. Eu já morei em Portugal por muitos anos e hoje eu moro na Bélgica. E no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta de uma seguidora lá do Instagram, que a pergunta dela era tipo assim: Ju, como que eu vou conseguir trabalho, emprego sem falar francês? Calma, calma, calma. Antes de responder, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu comentário, me fala da onde você está me assistindo. E no final do vídeo, caso você tenha uma opinião sobre aquilo que eu vou falar, pode ser uma opinião a favor, uma opinião contra, deixa nos comentários, tá? Porque assim eu entendo que se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, e também faça sugestão de conteúdos, de temas para vídeos para eu poder postar aqui, tá bom? Lembrando que eu sempre faço vídeos baseados na minha experiência. E dito isso, vamos lá para a experiência de chegar na Bélgica sem falar o idioma e conseguir um trabalho. Eu já vim de Portugal para a Bélgica com um trabalho arranjado, né? Ou seja, cheguei no dia e já fui trabalhar no outro. Por quê? Porque eu já vim com essa proposta de trabalho. E para onde que eu ia trabalhar, meu povo? Eu fui trabalhar no cabeleireiro brasileiro, tá? Saí depois desse cabeleireiro brasileiro, fui para outro cabeleireiro brasileiro. Também fiz, paralelo a isso, limpeza. Com o quê? Com uma empresa de brasileiros, tá? Então, a minha sugestão para quem vai chegar na Bélgica sem falar o francês, sem falar o neerlandês, sem falar o alemão, que são as 3 línguas oficiais aqui da Bélgica, né? Inglês não, gente. Francês, neerlandês e alemão. Quem tem o inglês já dá uma ajudinha, né? Mas vamos falar sério. A maioria das pessoas que me seguem aqui já são 40 a mais, que nem eu. Imigrante já há 10, 20 anos. Ou seja, que lá no Brasil não teve assim uma educação maravilhosa e tal, né, gente? Então a gente não sabe falar inglês. Vamos falar a verdade aqui, sem hipocrisia. Tem uma galera que tá vindo agora emigrar, que são galera que tem faculdade, TI, fala inglês. Não, isso aí já é diferente, né? Vamos falar pro imigrante raiz mesmo. O imigrante raiz, gente, quando ele chega aqui na Bélgica, por mais que ele venha, né, de Portugal, da Espanha, Itália, com nacionalidade, né, que foi o meu caso, que é o que eu costumo falar para vocês. Não adianta uma pessoa que está no Brasil, que não tem documentação europeia, que não tem visto de trabalho, não tem visto de estudante, querer pegar as dicas que eu dou, tá? Por quê? Porque as dicas que eu dou, as informações que eu passo, é baseado na minha vida. Então, só vai servir para pessoas que têm a vida parecida com a minha. Como assim, Ju? Por exemplo, você tem nacionalidade europeia, portuguesa, espanhola, blá, blá, blá? Beleza, vai servir para você. E principalmente se a sua nacionalidade for portuguesa, porque no caso é a minha. Agora, não adianta eu falar com vocês o que eu vou falar agora, uma pessoa lá do Brasil pegar a dica, porque depois ela vai falar assim: não, não é bem assim como a Juliana falou. Mas não é porque eu estou mentindo, é porque a pessoa tá pegando a dica errada. Entendeu? Porque aqui eu não falo com pessoas que não têm documento, eu não incentivo a imigração ilegal, nada do gênero. Eu falo com pessoas que podem morar na Bélgica legalmente, que é o caso dos brasileiros que têm nacionalidade de outro país da Europa, tá? Então, dito isso, vamos lá. E principalmente se eu chegasse aqui na Bélgica hoje. O que eu faria, gente? Eu ia procurar trabalho em empresas portuguesas brasileiras, tá? Como assim, Ju, empresas portuguesas? Deixa eu deixar bem claro. Porque existem empresas que realmente são portuguesas. É lá de Portugal que atua aqui na Bélgica. Eu não ia procurar nessas. Por quê? Porque o salário é baseado em Portugal, com aumento por ser um trabalhador destacado. Significa o quê? Significa que eu estaria entrando numa empresa portuguesa de Portugal e estaria sendo destacada para trabalhar na Bélgica. Então eu não ia, por exemplo, me inscrever na comuna, pegar a carta de séjour, né? Fazer aquela contagem de tempo de 5 anos para poder solicitar nacionalidade belga. Não, eu seria uma cidadã portuguesa que estaria aqui na Bélgica a trabalho por um tempo determinado. Não seria nessa empresa que eu ia procurar trabalho. Eu ia procurar trabalho em empresas belgas criadas na Bélgica de donos portugueses, de donos brasileiros. Por quê? Porque eles falam português. Simplesmente por causa disso, entendeu?
Existe cabeleireiro, existe salão, barbearia, existe restaurante, existe padaria, existe charcutaria, que é o açougue, existe construção civil, existe limpeza, ou seja, existem várias empresas que foram criadas na Bélgica, né, que no caso vai te pagar um salário belga, vai te dar o contrato válido na Bélgica, que você pode estar trabalhando sem precisar falar, né, o francês em si. Obviamente, você deve sim fazer um curso de francês online, fazer um curso de francês numa escola, né? Tem que, por exemplo, eu gosto muito de ver série em francês, ouvir música em francês. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar francês, eu falo. Por quê? Por exemplo, no meu caso, que eu falo português todos os dias, a maioria do tempo, porque tanto meus alunos, meus clientes, né, tudo falam português. É tudo brasileiro ou portugueses, né? Então, o idioma predominante que eu falo é o português. Logo, o meu francês fica defasado, né? Se for colocar em comparação meu marido e eu, meu marido fala muito melhor do que eu, porque ele fala o dia inteiro francês. Eu já falo o dia todo em português. Então, o que acontece? Toda oportunidade que você tiver para poder falar o francês, você pega e fala. Não fica acanhado, não. Ah, mas eu tô falando errado, não tem problema. Ah, mas não é assim a pronúncia. Meu amor, deixa eu te contar uma coisa. Se você vê um brasileiro, um angolano, um português, um belga, um francês falando a mesma frase, você vai achar que eles estão falando coisas completamente diferentes. Porque cada um tem seu sotaque. E sem contar que o brasileiro de Minas Gerais tem um sotaque, o brasileiro de Goiânia tem outro, o brasileiro lá, sei lá, do Nordeste tem outro, entendeu? Então não se apegue a sotaque, a pronúncia correta não, tá? Não se apegue. Até mesmo o belga e o francês, que eles falam, né, nativamente o mesmo idioma, eles falam diferente. O francês da França é um, o francês da Bélgica é outro. É igual o português de Portugal, o português do Brasil, igual o inglês dos Estados Unidos, o inglês de Londres, entendeu? Da Inglaterra. Então, ou seja, não se apegue que você está falando errado não, meu amor, porque muita gente também fala errado. E às vezes você acha que a pessoa está falando maravilhosamente bem, só porque a pessoa fala com uma entonação assim, mais bonita e tal, blá, blá, blá. Mas na hora mesmo, se você aprender a falar, você vai ver que a pessoa fala errado. E você vai falar assim, meu Deus, eu fiquei me prendendo durante tanto tempo porque eu estava com vergonha, mas olha pra você ver, eu falo até melhor. Então não se apegue a isso, tá? Não se apegue, vai lá, fala o seu francês, ratatá mesmo, que é para você se desenvolver. Porque quando você passa a falar o francês, pelo mínimo que seja, você já consegue, né, se candidatar a um trabalho numa empresa belga. Existem várias pessoas que eu conheço que trabalham em mercados aqui na Bélgica, por exemplo, Aldi, Lidl, Colruyt, tem aquele outro também, não esqueci o nome, tem a loja na Decathlon, tem lojas no shopping que as pessoas trabalham. Então, ou seja, você tem tanta possibilidade de arrumar um trabalho aqui, né, já que você tem a documentação europeia, já que você pode se regularizar na Bélgica mais facilmente do que uma pessoa que não tem, né, a nacionalidade europeia. Então você tem que aproveitar essas oportunidades. Chegando, vai lá e procura um trabalho numa empresa que os donos são brasileiros, né, portugueses, mas não se prenda a ficar somente nesse mundo, não porque seja ruim e tal, mas que é para você também ter outras possibilidades, né? Porque, por exemplo, aqui, vamos imaginar, você começa a falar o francês, você já está trabalhando e tal, você pode entrar numa faculdade. Você sabia que a faculdade aqui na Bélgica, a propina anual dela gira em torno de menos que 900 euros? Sendo que em Portugal você teria que pagar mensalmente em torno de 600, 700 euros, por exemplo, na mesma faculdade, no mesmo curso. Aqui você paga uma vez por ano 800 e qualquer coisa. Então você pode até voltar a estudar se você quiser. Você pode depois fazer um concurso aqui. Ou seja, gente, a Bélgica é um país de oportunidades, sim. Você consegue se estabelecer. Não estou falando que é fácil, né? Porque tudo vai levar um tempo. Que nem eu volto a repetir para vocês essa frase que eu ouvi lá atrás, né? Do rapaz que era dono da empresa de limpeza, que ele olhou para mim e falou comigo assim, Juliana, aqui na Bélgica é 2 anos para você respirar, para você começar a entender como as coisas funcionam. E realmente é verdade. Então, eu não acredito que a Bélgica seja um país, por exemplo, para você que seja imediatista, que quer as coisas rápido. Não, porque assim você vai começar a querer fazer jeitinho brasileiro, vai começar, sabe? Vai dar tudo errado, porque aqui não é um país de se improvisar.
Agora, se você é uma pessoa que pensa a longo prazo, que nem no meu caso, eu tenho filhos, uma das coisas que me prendeu aqui na Bélgica, mesmo nos momentos mais difíceis, foi saber que a faculdade aqui é muito mais barata que Portugal. E eu tenho 2 filhos que eu quero que façam a faculdade, né? Se eles não quiserem, né, fazer o quê, né, gente? Mas pelo menos eu vou dar as possibilidades, as condições para eles poderem fazer. Então, aqui na Bélgica é muito mais fácil para mim. Imagina se eu estivesse lá em Portugal, eu teria que pagar mensalmente 500, 600, 700 euros numa faculdade para minha filha. Sendo que aqui, né, eu posso pagar para ela 800 por ano. E aí ela pode ficar tranquila, pensar só nos estudos. Eu posso, né, ficar também mais tranquila, porque eu sei que ela vai ter um futuro bom. Então, ou seja, é esses pequenos detalhes que a gente tem que parar e analisar quando a gente começa a pensar assim, será que vale a pena, sabe? Mas, respondendo essa seguidora, sim, dá para conseguir trabalho aqui na Bélgica, mesmo sem falar o francês, tá? Mas tente se abrir para o idioma, para que você possa ter novas e melhores oportunidades, não só de trabalho, mas no geral, né? Que é para você conseguir falar com o vizinho, falar no mercado, ir no médico, ter autonomia, ser uma pessoa livre como sempre foi, porque parece que a gente é cego, surdo e mudo quando a gente não fala, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta nos comentários o que vocês acham, qual que é a opinião de vocês, tá? E também me dê sugestão para próximos vídeos. Me falem quais são as suas dúvidas, que eu vou preparar um vídeo especialmente para você, tá bom? Um grande beijo, te encontro no próximo vídeo. Beijo!